Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Eles riram, diziam que o XRP estava morto, que a Ripple nunca venceria a SEC, que nenhum fundo sério tocaria nisso de novo. Mas agora os mesmos que zombaram estão em silêncio, porque enquanto eles comentavam no Twitter a respeito do encerramento do caso Ripple versus SEC, as maiores instituições financeiras do mundo estavam se posicionando em silêncio. Hoje você vai entender por que o XRP disparou 13%, porque um fundo multibilionário japonês escolheu o XRP para o seu ETF e porque a BlackRock está prestes a oficializar o movimento mais esperado do ano. 3 acontecimentos, 3 peças no tabuleiro e uma conclusão inevitável. O XRP voltou e dessa vez para dominar. Mas para você enxergar isso, você precisa ver o todo, porque essas manchetes não estão desconectadas, elas são parte de uma mesma engrenagem e essa engrenagem acaba de começar a girar. Então, antes que esse vídeo suma do seu radar, já se inscreve, deixa o like e compartilha com quem precisa acordar. Tem coisa aqui que não vai circular por muito tempo. O fim da guerra Ripple versus SEC. O primeiro disparo não veio das instituições, veio dos tribunais. Depois de anos de disputa, de incerteza, de bloqueios jurídicos, a Ripple e a SEC encerraram oficialmente o processo. Não houve show, não houve coletiva, só um fim. E um fim que mudou tudo. Nós vemos na matéria que o preço do XRP dispara 13% com a desistência da batalha judicial entre Ripple e SEC. Um novo documento judicial de 7 de agosto da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos e da Ripple Labs declarou que ambas as partes concordaram em rejeitar seus recursos. A medida encerrou oficialmente um dos processos judiciais sobre criptomoedas mais longos e acompanhados de perto da história. Na estipulação conjunta de demissão apresentada ao Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para o segundo circuito, ambas as partes escreveram. Então abaixo tem o documento onde eles concordaram em encerrar aí esta batalha judicial. E mais abaixo nós vemos, terminando uma batalha de 5 anos. Após a votação da comissão hoje, a SEC e a Ripple entraram formalmente com um pedido direto no segundo circuito para rejeitar seus recursos, disse o diretor jurídico da Ripple, Stuart Anderotti, na quinta-feira, antes de acrescentar fim e agora de volta aos negócios. No instante em que a briga acabou, o XRP subiu 13% em poucas horas, mas isso não foi hype, foi descompreensão acumulada. O mercado sabia que a briga era o que impedia a entrada de dinheiro grande. E com o caminho limpo, as peças começaram a se mover. E é aí que entra o segundo evento. Franklin Templeton, trilhões de ienes sob gestão, um dos nomes mais respeitados do mundo financeiro tradicional e agora apostando em XRP. Em parceria com o gigante SBI Holdings do Japão, a Franklin Templeton anunciou um ETF híbrido do XRP. Nós vemos na matéria que Franklin Templeton apoia o investimento em ETF XRP no Japão com 300 trilhões em ativos sob gestão. O Japão pode dar sinal verde para o ETF do XRP antes dos Estados Unidos, enquanto SBI e o Franklin Templeton fazem seus movimentos. Nós vemos aqui que os produtos detalhados nos materiais para investidores do SBI em 1º de agosto incluem um ETF exclusivamente de criptoativos compostos por Bitcoin e XRP, bem como uma oferta combinada que combina ativos digitais e ouro. O primeiro fundo permitiria a alocação direta a ambos os tokens sobre um único wrapper, enquanto o segundo propõe exposições a Bitcoin e XRP, limitada a 49% com ouro representando a maior parte. A iniciativa do SBI segue o joint venture formal com a Franklin Templeton em julho. A joint venture visa lançar uma série de veículos de investimentos em ativos digitais e trazer práticas tradicionais de gestões de ativos para o universo cripto. A Franklin Templeton, que administra mais de 300 trilhões de ienes globalmente e opera mais de 100 produtos de ETF, fornecerá a infraestrutura e a experiência de conformidade para o lançamento do produto. De acordo com
com as declarações do SBI, o conjunto de ETFs de criptomoedas abrangerá Bitcoin, Ethereum e XRP, dependendo da aprovação e da evolução das regulamentações. E não é qualquer ETF, um fundo que mistura Bitcoin, XRP e ouro. Sim, ouro, o ativo mais tradicional do mundo, ao lado de uma das criptos mais controversas da história. Por quê? Porque no Japão o XRP não foi criminalizado e agora que o processo nos Estados Unidos terminou, não há mais freios. A confiança institucional está de volta. E onde tem confiança, vem liquidez. E olha, se isso está sendo ignorado agora é porque a maioria ainda não entendeu. Então já garante que você não seja um dos que vai acordar tarde. Se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo. Mas a peça que falta, o terceiro movimento que está sendo arquitetado por ninguém menos que a BlackRock, a titã global dos ETFs, a força por trás dos maiores fluxos de capital do planeta. Eles ainda não protocolaram o ETF do XRP oficialmente, mas fontes do mercado afirmam agora que a Ripple está limpa, é questão de tempo. Nós vemos na matéria que BlackRock deve entrar com pedido de ETF do XRP após o caso Ripple. Nós vemos mais abaixo que espera-se que a BlackRock solicite um ETF de XRP após a resolução da batalha judicial da Ripple. Ele enfatizou que a BlackRock pode buscar expandir a oferta de ETFs de criptomoedas para além de Bitcoin e Ethereum. Um registro de ETF do XRP faz sentido estratégico para a diversificação, observou Gerasi, destacando o potencial da BlackRock para avançar nessa área. Esse registro esperado está alinhado aos esforços para diversificar portfólios de criptomoedas. O fim do processo judicial entre Ripple e SEC remove barreiras legais importantes, potencialmente abrindo caminho para novos produtos financeiros. A BlackRock não se move com hype, ela se move com propósito. Ela espera as peças certas caírem, espera a base ficar sólida e aí, quando ninguém espera, ela chega. Ou seja, a Ripple vence a SEC, o XRP dispara, Frank Templeton lança um ETF no Japão, BlackRock se prepara para entrar. Essa sequência não é coincidência, é construção, é o XRP sendo institucionalizado, não pela narrativa, mas pelo sistema. Enquanto todo mundo olha para o gráfico de 13%, você precisa olhar para o que isso destravou. O XRP agora tem validação jurídica, interesse institucional comprovado e espaço para ser listado globalmente de novo. E enquanto o noticiário se concentra no fim da guerra e nos ETFs, o gráfico está contando a mesma história visualmente. No momento, o XRP testa a faixa dos $3,33 com as médias móveis de 9 e de 20 períodos viradas para cima. Em formação de cruzamento altista, o preço está acima das duas, o que reforça o movimento positivo. Essa estrutura mostra continuidade de tendência de alta no curto prazo, desde que o preço se mantenha acima da zona dos $3,12, que é justamente onde passa as duas médias móveis. Essa faixa, inclusive, começa a atuar como suporte dinâmico. Níveis chaves: suporte $3,12, que é onde estão as médias móveis, $2,96 e $2,75. Resistências: $3,39, nível atual de teste, e $3,66, que é o topo anterior e alvo institucional. No RSI temos 61,95, zona de força compradora sem sobrecompra, o que indica espaço para a continuação do movimento. Além disso, o RSI rompeu sua média suavizada para cima, indicando reversão clara da fase de lateralização. O gráfico mostra que o XRP saiu de uma zona de congestão e retomou sua tendência principal de alta, agora com validação estrutural. Ou seja, o gráfico confirma a narrativa macro e mais, antecipa o que pode vir. E é aqui que vai o ponto que quase ninguém vai entender
a tempo. As instituições não avisam quando vão entrar, elas entram em silêncio e quando você percebe, já é tarde. Mas hoje você sabe, você viu a engrenagem girar, você viu as peças se alinhando e sabe que isso não é mais especulação, é estrutura. A pergunta agora é: você vai agir enquanto ainda é cedo ou vai assistir de novo quando já for tarde demais? Porque dessa vez o XRP não está tentando provar nada, ele só está mostrando o que sempre foi e o mercado está começando a entender. E se esse vídeo ainda está no ar, você está com vantagem, mas ela não dura para sempre. Então já se inscreve agora, deixa o like e compartilha, porque quem entende antes, colhe depois. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.